Hoje é uma noite especial, uma noite de milagres, de bênção, onde Deus vai falar ao nosso coração. E queria que vocês tivessem um coração aberto para a palavra de hoje. Tenha um coração aberto, pois Deus ele está presente aqui e Ele quer falar com você. O Espírito Santo, Ele toca no nosso coração à medida que nós nos abrimos a Ele. À medida que nós nos entregamos a Ele, o Espírito Santo vem ministrando ao nosso coração. Que vocês tenham o coração aberto para receber a palavra que vem do Senhor hoje. Hoje quem vai estar ministrando é o pastor Júlio Falcão, homem de Deus, que ele possa tocar no seu coração através do Espírito Santo que há na vida dele. E eu queria fazer um momento com ele, eu queria que vocês estendessem as mãos em direção ao Júlio Falcão. Nós vamos orar para a vida dele. Deus, apresentamos a vida do Júlio Falcão diante do Senhor, do pastor Júlio Falcão diante do Senhor. Que o Senhor possa estar fazendo com que ele seja um canal da Tua presença, Deus. Pai, que o Senhor possa estar usando as palavras deles, mas que não seja dele, mas que venham diretamente do trono do Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que o que ele falar venha direto ao encontro do nosso coração, pois o Senhor é quem falará, Deus. Pai, que o Senhor possa estar fazendo com que sejamos mudados, transformados, direcionados pela palavra que vem do Senhor, Deus. Toque em nosso coração, usa a vida do pastor Júlio Falcão com graça, unção e poder, Deus. Intrepidez, Senhor, ousadia, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a Ti seja a glória para todo sempre, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, paz do Senhor, igreja. Amém. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. O eterno Deus vai falar com você nesta noite poderosamente. Quem mandou você trocar o instrumento? Fica à vontade. Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia. O Evangelho do Senhor Jesus. João, capítulo 9. João, capítulo 9. Nós vamos até o versículo 12, do 1 ao 12. João 9, versículo 1 ao 12. Você que está nos acompanhando aí na sua casa, aquiete o seu coração. Aquilo que o pastor Davi falou aqui é algo muito importante. Aquietai-vos e sabei que você tem Deus na sua vida. Ele é o poderoso, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. Amém, igreja? Quem encontrou aí, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todo mundo encontrou. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestaste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Só até aqui.
Feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar. Pai, Tu és o Deus soberano, Pai, o Deus querido de nossas vidas. Estamos rendidos aos Teus pés nesta noite, Pai. Precisamos do Senhor. Precisamos, ó Deus querido, da Tua palavra. Precisamos do socorro do Senhor. Precisamos da resposta do Senhor. Sobretudo, ó Pai querido, precisamos do Teu Espírito Santo, para que venha dar entendimento da Tua palavra aos Teus filhos e às Tuas filhas nessa noite. Para que, Deus querido, o Senhor me use com autoridade e poder, Pai. Para que tudo aquilo que o Senhor quer falar com a Tua noiva, a Tua igreja, seja dito nesta noite, não por intermédio do homem, mas por intermédio do Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, repreenda, Deus querido, toda obra contrária, tudo aquilo que venha tentar atrapalhar a ministração da Tua palavra. Repreenda, Deus Santo, toda a inquietação, tudo aquilo que venha roubar a atenção dos Teus filhos. Mas fala conosco, Pai, nessa noite, em um nome poderoso do Senhor Jesus. Você que crê, aplauda Ele de todo o seu coração. Querido, essa cura do cego de nascença, eu amo a palavra do Senhor, porque ela não traz nome das pessoas, ela traz o agir de Deus, o tanto que Deus é poderoso. Aqui está falando que tinha um cego, que era cego de nascença, e ele estava em um determinado local, próximo ali ao tanque de Siloé, que tinha aproximadamente 25 metros de comprimento, 5 metros de largura, 5 de profundidade. Quem é bom de matemática aí, faz quantos metros cúbicos tinha esse tanque? Quantos litros de água cabia? Cerca de 625 mil litros de água no tanque de Siloé. E aquele homem estava naquela região ali. Ele era cego de nascença. Quando você nasceu, você já nasceu com os seus olhos quase que abertos. Você contemplou a luz deste mundo, mesmo que de forma tímida, diferente, mas você contemplou. Esse moço não teve essa oportunidade. Esse moço, ele cresceu sem ver a cor da natureza, sem ver o azul do céu, sem saber como é que era a feição do rosto do seu pai e da sua mãe, porque era cego de nascença. Quem perde as vistas, quem teve as vistas e perde, ainda assim a medicina não consegue fazer voltar. É algo difícil para a medicina. Quem não tem as vistas é algo impossível para a medicina terrena. Mas deixa eu falar algo para você nessa noite. Você não está diante nessa noite de médicos aqui da terra, de oftalmologistas aqui da terra. Você está diante do médico dos médicos, do Senhor Jesus, meu querido. É Ele que devolve as vistas físicas e também as vistas espirituais. Você pode imaginar como é que foi a infância desse menino? Menino correndo para lá e para cá, brincando, jogando bola, talvez não tinha bola naquela época, mas brincando para lá e para cá, e ele não podia fazer aquilo, porque se corresse, caía num buraco, dava trombada. É óbvio que o deficiente visual vai se adaptando, mas ele tinha muitas limitações. E não foi só na infância. Limitações essa que levou ele a mendigar o pão, porque a Bíblia nos mostra isso, que ele estava a mendigar. Não é este aquele mendigo? Eles não falaram, não é este aquele cego? Eles falaram, não é este aquele que mendigava o pão? É assim que as pessoas conheciam esse homem. E a Bíblia nos mostra aqui, meu querido, Jesus chegando naquele local. E quando Jesus chega naquele local, ele vê o cego. E isso nos traz grandes ensinamentos. Versículo 1 diz isso claramente. Caminhando Jesus. Quem estava caminhando, igreja? Jesus. Ele viu um homem cego de nascença. Se você observar a história de outros cegos, por exemplo, o cego Bartimeu, Jesus ele entrava em Jericó e Jesus passava por ali. É o cego Bartimeu que chama a atenção de Jesus. Ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele chama, insiste e consegue o milagre. Bartimeu, ele já
pôde na sua infância contemplar aí com as suas vistas naturais. Ele não era cego de nascença, mas ele não estava vendo mais. Quando ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus se compadece dele, chega até ele e devolve as vistas para ele. A Bíblia nos mostra 2 outros cegos, Wander, caminhando atrás de Jesus. Você imagina 2 cegos caminhando atrás de Jesus? Mas eles caminharam atrás de Jesus até a casa onde Jesus ia se hospedar. E ali eles clamaram por misericórdia. E Jesus voltou-se para eles e fez com que eles enxergassem novamente. Mas esse cego é diferente, meu querido. Esse cego, meu querido, nós podemos trazer lição para mim e para a sua vida. Quantas vezes você achou que estava passando por lutas, dissabores, aflições, angústias, tristeza, sozinho e ninguém estava te vendo? Nem pastor, nem mesmo a minha família sabe do que eu estou passando, mas deixa eu falar algo para você nesta noite, meu querido. O Senhor Jesus vê todas as coisas. O Senhor Jesus sabe onde tem um filho que necessita de um socorro. Ele sabe, meu querido. Ele passou ali, foi o próprio Senhor Jesus. A Escritura diz: caminhando Jesus, viu um homem cego. Às vezes nós achamos assim, meu querido. Às vezes nós achamos que a nossa dor é só nossa, que a nossa dor ninguém está nos ajudando, não tem ninguém ajudando a carregar a cruz, não tem ninguém ajudando a carregar o fardo, mas Jesus está vendo, meu querido. Se você olhar a história da viúva que vai sepultar o seu filho, ela estava tomada pela dor do luto, e nós estamos vivendo esses dias de assaltos na cidade, mas também dias em que pessoas, amigos, entes queridos foram tirados de nós por esse vírus malignos. Muitas pessoas, e eu tenho certeza que nessa noite tem gente aqui que está vivendo a dor do luto, que perdeu um parente ou perdeu um amigo. Uma dor triste. É uma dor triste que só o Espírito Santo, só o Senhor Jesus para confortar, meu querido. Mas quando Jesus caminha com a multidão, chegando ali à cidade de Naim, vem outra multidão caminhando na direção oposta. Quando Jesus entrava na cidade, tinha uma multidão saindo da cidade. Jesus entrava com alegria, Jesus entrava com o povo. Aquela multidão saía com um morto e com a tristeza de uma mãe. E a Bíblia nos mostra que Jesus, de imediato, ele viu não só aquela multidão, ele viu aquela mãe que estava com o seu coração sangrando. Quantas vezes, mãe? Quantas vezes, pai? Você chorou e você passou noites acordado ou acordada por causa do seu filho ou da sua filha, nas drogas, na bebida, na rebeldia. Quantas vezes você achou que estava na madrugada fora sozinho, chorando? Quantas vezes você achou que essas lágrimas caíam dos seus olhos e ninguém estava vendo? O Pai que está no céu está vendo a sua dor. O Senhor Jesus vê as dores. Quando o Senhor Jesus ele chega ali, meu querido, diante daquela multidão, a primeira atitude dele é chegar e consolar aquela mãe, meu querido. A primeira atitude dele foi consolar a mãe. Depois ele tocou no esquife. Ele tocou onde estava sendo conduzido aquilo que era impossível. Aquilo que a humanidade já tinha desistido. Já estava indo para a sepultura. Ele toca ali. Um menino levanta. E a palavra vai nos dizer que ele restituiu para a mãe dele. Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Não desista daquele que está na bebida, que está no álcool. Não desista, meu querido. Confia no Senhor Jesus. Ele está vendo, Ele é fiel para restituir. No domingo passado eu preguei na Assembleia de Deus, Shalom, e tive a honra de contemplar ali com os meus olhos uma pessoa que eu já peguei na rua, bêbada. Uma pessoa que já estava entrando em cirrose hepática, uma pessoa que vomitava sangue pisado, sangue talhado,
uma pessoa que já estava entregue à morte, que já tinha o diagnóstico do médico: se não deixar a bebida, poucos dias irá para a sepultura. Uma pessoa que nós insistimos em oração, e essa pessoa, ela me dá toda a liberdade. Ela falou: eu quero que você fale nas pregações o meu testemunho. Essa pessoa é um profissional do rádio, e o nome dele muitos conhecem aqui, e conhecem também a história do passado dele. O nome dele é Hamilton Geluck. Hamilton Geluck vivia caído por causa do álcool, das bebidas, jogado nas sarjetas. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha perdido casa, moto, carro, família, saúde, dignidade. Estava prestes a perder a vida, mas não só a vida, a salvação, porque ele não tinha entregue ainda a sua alma para Cristo Jesus, meu querido. Estava parecendo que o Hamilton Geluck estava indo para a sepultura, como essa mãe estava levando, essa viúva estava levando o filho para a sepultura. Mas o Senhor Jesus viu Hamilton Geluck. Mas o Senhor Jesus não só viu Hamilton Geluck, tocou na vida dele e transformou a vida dele da água para o vinho. Não só transformou a vida dele, mas restituiu 2 vezes mais, infinitamente melhor, daquilo que ele tinha perdido para o álcool, meu querido. Ele não tinha emprego, hoje ele é diretor de uma rádio. Ele não tinha casa, hoje ele tem casa nova. Ele perdeu o carro em um acidente, era um carro velho, hoje ele tem um carro novo, de última geração. Ele não tinha uma bicicleta para andar, hoje ele tem uma moto para andar, meu querido. Hoje ele tem uma família abençoada. Mas por que eu citei que eu pude contemplar com meus olhos o que ele estava fazendo naquela igreja? Porque naquele dia, Wander, aquele que talvez muitas vezes cantou nos botecos da vida, irmão Jamil, estava naquela noite, no primeiro dia. Ele falou, pastor Júlio, ele me chama de Falcão. Falcão, chega um pouquinho mais tarde. Eu falei: por quê? Porque eu vou cantar e eu quero que você chegue depois que eu cantar. Eu falei: não, vou chegar mais cedo. Vou chegar antes. E ele estava louvando o Senhor Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você vê o que Jesus faz quando Jesus toca, quando Jesus chega na vida de uma pessoa. Ele transforma não somente a vida dela, mas todos que estão em volta dessa pessoa. Esse é o Jesus que nós servimos. Jesus restituiu o filho para aquela mulher. Jesus restituiu a vida do meu amigo Hamilton Geluck, não só a vida, mas deu a ele um ministério frutífero, uma família linda e abençoada. Versículo 2 diz assim: e os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que estivesse cego? Jesus viu ali, meu querido, a oportunidade de fazer aquele homem ver a luz, porque ele cita aqui: enquanto eu estiver neste mundo, sou a luz do mundo. Jesus é a luz para a minha e para a sua vida, meu querido. Jesus é a luz para aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno por causa das ofertas deste mundo, da oportunidade que esse mundo está dando para os jovens de se desviar da igreja, se desviar do propósito, meu querido. Jesus é a luz do mundo. O Jesus viu a oportunidade de trazer a luz não só nos olhos físicos daquele cego, mas a luz do evangelho no coração dele. Mas o que os discípulos viram? Os discípulos acharam que eram pecado. Quantos irmãos já passaram por lutas? Quantos pregadores da palavra atravessam fases de luta, muitas lutas, e até mesmo membros da igreja olham e falam assim: está em pecado, hein? Será que você já ouviu falar isso? Está em adultério, achando falhas. A Bíblia nos mostra isso acontecendo na vida de Jó. A Bíblia apresenta Jó como um homem reto, íntegro, temente e que servia a Deus. Deus, o próprio Deus falando de Jó. Mas quando Deus permite ali que Satanás toque em determinadas áreas da vida dele, meu querido, começa a acontecer algumas coisas. Jó perde os bens materiais, Jó perde família, Jó perde empregados, Jó perde a saúde. Quando os amigos de Jó chegam para visitar ele,
ao invés de levar uma palavra de conforto, ao invés de estender as mãos e falar, nós vamos te ajudar a levantar novamente, nós vamos atrás de uma solução para você, nós queremos ser instrumentos de Deus na sua vida. Não, eles falam, você pecou, hein, Jó? Você pecou, você está pecando. Cada episódio ruim que está acontecendo na sua vida, Jó, é um pecado que você cometeu. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar assim? Que o problema da sua vida é um pecado. Na vida de Jó não era um propósito de Deus, meu querido. Era algo, Deus estava colocando ali, porque Deus sabia da fé daquele homem. Deus sabe até onde vai a minha fé e a sua fé, meu querido. Deus conhece o íntimo de nossos corações. Jesus viu uma oportunidade de trazer ali a luz do evangelho dele aos olhos espirituais daquele homem, ao coração daquele homem, transformar a história da vida dele. Mas as pessoas achavam que era pecado, que era algo ruim. E não era pecado, meu querido. É para que a glória de Deus se manifestasse. É para que a obra de Deus se manifestasse. Às vezes acontecem algumas coisas ruins, meu querido, mas é para que a glória de Deus se manifeste. É para que a história seja reeditada na minha e na sua vida. E Jesus é especialista em reeditar história, meu querido. Eu sou testemunha disso. Ele reeditou a minha história, ele transformou a minha história, meu querido. Versículo 3, ele diz assim, respondeu Jesus, olha a resposta de Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. As obras de Deus. Existem muitos fatos que acontecem que as pessoas só falam assim, isso foi ruim. Isso não tem jeito mais. Se você olhar a história de Saulo, o sanguinário Saulo, quando ele estava a caminho de Damasco, o que acontece? Saulo cai do cavalo com o rosto no pó e vem sobre ele uma cegueira, ele não consegue enxergar mais. Mas de repente se manifesta a glória de Deus, a graça imensurável do Senhor Jesus na vida de Saulo. Cai aquelas escamas dos olhos, e agora ele não enxerga mais com aqueles olhos carnais, com os olhos de perseguição, com os olhos de incredulidade. Agora ele enxerga com os olhos da fé. Quem aqui nessa noite quer ter esse tipo de visão na sua vida? Enxergar pelos olhos da fé, enxergar pelos olhos que Paulo enxergava, meu querido. Ele não enxergava problema, ele enxergava solução. Ele não ficava aborrecido se tinha pouco. Ele falava, eu aprendi a viver contente, tendo muito e tendo pouco. É assim que nós temos que viver, pelos olhos da fé. Para que a graça de Deus se manifeste, meu querido. Para que o testemunho da sua vida alcance outras vidas também. É por isso que o Hamilton Geluck me pediu, leve o meu testemunho para as outras pessoas, porque o que mais tem nos últimos tempos são jovens. Eu termino de dar aula no seminário na quinta-feira, passo em frente à feirinha, meu coração sangra. Já viu lá, pastor Davi? Meninos, meninas se embriagando com álcool, não só se embriagando, mas usando maconha, crack, virou uma verdadeira cracolândia, e as nossas autoridades estão fechando os olhos para aquilo que está acontecendo aqui na nossa praça central. Eu falei com os meninos do seminário, vamos para lá, vamos para a praça, em meio à pandemia, vamos levar a luz do evangelho do Senhor Jesus no coração daqueles jovens. Temos que levar, porque Jesus fala algo importante aqui, enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Preste atenção nessa frase. Enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Aconteceu algo terrível na vida de Lázaro, mas aí Jesus diz, ele conta para os discípulos, olha, Lázaro está dormindo, nós precisamos ir lá. Os discípulos não entendem, ele fala abertamente, Lázaro morreu. E aí eles ficam ali conversando entre eles, e Jesus ouvindo disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lázaro estava morto há 4 dias, meu querido.
Há 4 dias Lázaro estava morto. Mas quando Jesus chegou ali, quando Jesus se manifestou naquele lugar ali, o poder dele é imensurável, meu querido. Lázaro saiu de dentro daquele sepulcro. Saiu e já estava fedendo, porque as próprias irmãs disseram: Lázaro já cheira mal, Senhor. Mas o poder dele é imensurável. Ainda que essa pessoa esteja cheirando mal por causa do pecado, por causa do vício, não desista. Eu não estou falando de cheiro físico, eu estou falando de espiritual, meu querido. Não desista, não desista. Entregue nas mãos de Cristo Jesus, porque Ele vai fazer grande obra, meu querido. Ele vai fazer grande obra. Ele é maravilhoso. Jesus, ele no versículo 5 diz assim: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Lá na frente, na Sagrada Escritura, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mas ele estava ali. Ele precisava levar essa luz na vida daquele moço, daquele homem. Não só na vida dele, porque quando Jesus faz aquela grande obra ali, quando Jesus devolve as vistas físicas para aquele homem, ele também tocou no coração daquela multidão que estava ali. Quantas pessoas vêm na igreja somente para ver os prodígios, milagres? Quantas pessoas? E tinha uma multidão que estava ali para ver se realmente Jesus fazia milagre. Jesus pegou algo impossível, era um cego de nascença, e disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Eu preciso tirar esse povo da escuridão do pecado, da escuridão da incredulidade. E aquele homem estava na escuridão física também. E Jesus mostra que não existe palavra de impossibilidade para ele, meu querido. Não existe. Talvez o que você veio buscar aqui nessa noite para a medicina é impossível. Para o lado financeiro é impossível. Talvez você já perdeu a esperança, o tanto de tempo que você está lutando por essa causa. Mas Deus fala claramente através da sua palavra: agindo eu, quem impedirá, meu querido? Nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode impedir o agir de Deus na sua causa. Confie nele, se entregue totalmente para esse Deus. Coloque a sua vida nas mãos dele e viva por fé. E viva crendo nesse Deus todo-poderoso. Ele foi luz na vida daquele cego. Mas ele foi luz na vida de muitos incrédulos que estavam ali naquele dia. Muitas pessoas presenciaram o poder de Deus agindo por intermédio de Cristo Jesus, meu querido. Ele é a luz deste mundo. Mas ele disse para mim e para você: vós sois a luz do mundo. Enquanto eu estiver neste mundo, eu sou a luz. E agora ele deixou essa missão para mim e para você. Nós somos a luz do mundo, meu querido. Você precisa levar essa luz adiante. Você precisa levar essa luz através da sua voz. Você precisa levar essa luz através de mensagens do WhatsApp. Você precisa levar essa luz de Cristo Jesus através do louvor, cantando. Dia desses eu preguei aqui, o Wander falou que um vizinho ia suicidar. O que ele fez? Pegou o violão, juntamente com a Suzy, sua esposa, foi para a divisa do terreno e começou a adorar o Deus que age poderosamente, ao Deus da vida, ao Deus que não é indiferente, ao Deus que tem ouvidos e ouve, ao Deus que tem olhos e contempla os seus filhos, meu querido, ao Deus que socorre aqueles que clamam a Ele. É esse Deus que nós servimos. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz deste mundo. Mas depois que ele partiu, ele ressuscitou e subiu. Nós somos a luz do mundo. Quem aqui tem algum conhecido que não está nos caminhos do Senhor? Toda a sua família, todos os seus amigos estão servindo ao Senhor? Você tem que ser luz nessas vidas, meu querido. Nós temos que ser luz nesta cidade.
O que o Davi falou aqui é algo muito sério. Se você observar nas redes sociais o número de assalto e roubos que tem acontecido em Pires do Rio nos últimos tempos, não parece que nós temos um batalhão da Polícia Militar em Pires do Rio. Não que eu esteja criticando a gloriosa Polícia Militar, muito pelo contrário. É porque a criminalidade está aumentando cada vez mais. E se a criminalidade está aumentando cada vez mais, quer dizer que esses jovens, e são a maioria jovens, não estão vivendo a luz do Evangelho. Precisamos levar a luz do Evangelho a essas pessoas. Precisamos levar a luz do Evangelho além das quatro paredes da igreja. Precisamos levar essa luz de Cristo Jesus àqueles que estão na escuridão do pecado e caminhando a passos largos para o inferno. Porque a palavra do Senhor diz, Jamil, que também é policial militar, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. E não só a morte física, mas principalmente a morte espiritual, a condenação eterna. Nós somos luz nesse mundo. Versículo 6, para não demorar muito, nós vamos orar. Dito isso, olhe o que Jesus fez. Tem muita gente que exige o jeito que quer o milagre, o jeito que quer que Jesus age. Preste atenção, meu querido. Olha o que Jesus fez. Você teria coragem de chegar aqui na frente e deixar eu fazer isso com você? Olha aqui. Dito isto, cuspiu na terra e tendo feito lodo, e algumas traduções lama com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo, vai-te. Jesus age do jeito dele, meu querido. Jesus opera do jeito dele. O que nós temos que fazer? Temos que pegar o exemplo deste cego aqui e colocar-se à disposição do Senhor. Em momento algum mostra aqui na Bíblia, em João capítulo 9, o cego falando, não, Senhor, não faça desse jeito, como Naamã fez. Naamã, ele queria mergulhar lá nos rios da sua região. Eu não quero mergulhar no Rio Jordão, porque não, lá na minha região tem rio melhor, mais limpo. Não, o cego não retrucou, o cego se colocou à disposição do Senhor Jesus. Ele se rendeu nas mãos do Senhor Jesus. Faça como o Senhor quiser. Ele cuspiu, jogou a sua saliva no chão, fez lama, passou nos... Fala isso para um oftalmologista para você ver. Lama tem terra lá, vai arranhar ainda mais os olhos. Fala isso para um oftalmologista. Ele cuspiu ali, fez o antídoto celestial, o colírio celestial, passou nos olhos daquele que nunca vera, nunca tinha contemplado a natureza. E a primeira visão daquele homem foi o Senhor Jesus quando ele retorna. Ah, meu querido, deixa Deus agir na sua vida. Se entregue a Ele, faça a obra, faça a vontade, se coloque na disposição, Senhor, eu estou lutando, eu estou sofrendo, mas é no tempo do Senhor, é no jeito do Senhor. Coloque-se à disposição do Senhor, sirva a esse Deus e faça a vontade desse Deus, meu querido. E aí o versículo 7, é lindo aqui, versículo 7, dizendo, Jesus continuando, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E aí tem uma obediência também. Nós precisamos obedecer o Senhor Jesus. Nós precisamos obedecer aquilo que é ministrado em nossas vidas. Quantas vezes é lançada uma palavra aqui? No início do culto, logo no início do culto, teve uma determinação aqui de cima. O pastor Davi falou, olha, nós vamos orar agora, por causa da segurança da nossa cidade. E às vezes nós relutamos, nós não oramos, pastor. Nós ficamos calados, ficamos indiferentes. Quantas vezes os nossos líderes falam, não faça assim, faça diferente. Não faça esse negócio agora, faça depois. Não case agora, case. Aí teimamos. E depois ainda ficamos bravos, saímos da igreja. Quantas vezes? Mas Jesus falou, vai, passou o lodo, passou o colírio celestial, vai e lava-te no tanque de Siloé. Esse tanque era abastecido pelas águas da fonte de Gion,
que quer dizer mesma coisa que fonte virgem. Essa fonte foi descoberta no ano de 1886 pelo rei Ezequias, quando Senaqueribe queria invadir, ele tampou as fontes, e essa fonte chega e abastecia ali o tanque de Siloé. Foi nessa fonte também, nessas mesmas águas, que Davi pediu que o seu filho Salomão fosse ungido a rei ali próximo, meu querido. Jesus manda, vai até a fonte de Siloé, vai até o tanque de Siloé e lava-te. Quando ele lavou, quando ele obedeceu o vai de Cristo Jesus, quando ele obedeceu a palavra, ele foi, certamente, ainda não vendo perfeitamente, mas quando ele passou as águas ali, quando ele obedeceu a palavra, ele voltou enxergando Cristo Jesus, meu querido. Creia no Senhor que você serve. Creia em Cristo Jesus. Não pense que você está passando por luta sozinho ou sozinha. Não pense que o fardo é só seu. Não, meu querido. Cristo está vendo. Cristo sabe de todas as coisas. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Versículo 8 e 9 diz: então os vizinhos e os que dantes conheciam de vista, como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele? Outros: não, mas parece com ele. E ele mesmo disse: sou eu. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, há transformação, meu querido. Aquelas pessoas que outrora te via caído na rua, aquelas pessoas que outrora te via roubando, aquelas pessoas que outrora te via falando mal das pessoas, perseguindo os crentes, aquelas pessoas que via a sua vida em total pecado, agora elas não vão te reconhecer mais, porque Cristo restaurou e mudou a sua história, meu querido. É esse o Senhor Jesus que nós servimos. Quantas pessoas me olham hoje e lembram no tempo que eu ia apresentar shows mundanos e depois dos shows eu ia beber, eu ia fazer o que não presta. Quantas pessoas me olham hoje e falam: não parece a pessoa de antes, você mudou. E uma coisa boa que eu escutei, pastor Davi, esses dias, de um outro pastor, sábado passado, lá em Cristianópolis, ele falou assim: você está com cheiro de ovelha. Ah, meu querido, Deus é maravilhoso. O Senhor Jesus, Ele não faz obra pela metade. O Senhor Jesus, quando Ele chega na vida de alguém, e quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar nas nossas vidas, e quando nós obedecemos a Sua palavra, a transformação é completa. Ao ponto do mundo não mais te conhecer como outrora você era. Quando as pessoas olham a Milton Geluck hoje, descabelado, inchado, porque ele já estava inchado por causa do alcoolismo, quando elas olham ele hoje, bem vestido, de terno, com um microfone na mão e louvando o Senhor Jesus, elas têm certeza de que a luz de Cristo brilhou e reinou sobre a vida dele, meu querido. Esse é o Jesus que eu prego para toda criatura e não canso de pregar. O Jesus que transforma vidas, o Jesus que não aceita impossibilidades, o Jesus que não está preocupado se foi pecado, se não foi, Ele quer transformar a sua vida. Quando Ele desce do monte, Ele vê aquela mulher ali pega em adultério, as pessoas querem jogar pedras, querem apontar o dedo, ela foi pega na lei, a lei manda apedrejar, e Ele falou: quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Ele não está preocupado com isso, meu querido. Ele está preocupado em mudar a história da sua vida. Ele está preocupado em devolver as vistas espirituais para você. Quantas pessoas adoravam e saltavam na presença de Deus. Quantas pessoas eram do altar, não estão no altar mais. Quantas pessoas participavam de células, não participam de células mais, porque deixou a escuridão do mundo colocar escamas espirituais nos seus olhos, e isso fez com que a palavra não entrasse mais no seu ouvido, e também trouxe uma surdez espiritual, e com isso diminuiu a fé, foi esfriando, ao ponto de se afastar dos caminhos do Senhor. Talvez você que me acompanha agora nessa live é uma dessas pessoas. Talvez você é uma dessas pessoas que esteve no altar e se afastou do caminho de Deus. Talvez você que está aqui dentro tinha um ministério frutífero, foi esfriando.
o Senhor Jesus nesta noite quer trazer na sua vida a visão espiritual. Mas não só isso, Ele quer mudar a sua história, como Ele mudou a história deste cego de nascença, como Ele transformou a vida dele. As pessoas perguntaram para os pais, mas ele, como é que ele voltou a enxergar? Os pais falaram, eu não sei, mas que ele era cego de nascença, ele era. Quando Jesus chega, meu querido, Ele muda. E Ele está aqui nessa noite de quarta-feira. O mesmo Senhor Jesus está aqui. A palavra dEle foi ministrada ao seu coração nessa noite. Essa palavra foi lançada para você. Talvez você chegou aqui com algo difícil. Talvez você chegou com algo fácil. Creia no Senhor Jesus. Creia na palavra. Talvez você entrou nessa noite com uma dor no físico, mas talvez você está sentindo uma dor na alma, angústia, tristeza, luto. O Senhor Jesus está aqui também para te consolar nessa noite. Eu quero que você se coloque de pé e eu quero que você conta para Jesus onde está doendo. Conta para Ele onde é a sua dor. Conta para Ele onde você precisa que Ele opere na sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos, não olhe para o seu vizinho do lado, nem da direita, nem para a esquerda. Por misericórdia, esqueça os problemas lá de fora. Aquele cego ficou quieto, a palavra não mostra ele falando nada para Jesus, ele ficou quieto, diante da luz do mundo. A luz do mundo está aqui. O Senhor Jesus está aqui nesta noite. Eu quero que você comece a imaginar agora quanto tempo de luta, quanto tempo você tem lutado. Se foi algo que fizeram para você e te feriu, te machucou, eu não quero que você sinta mágoa, ódio, rancor. Eu quero que você se coloque na mão do mestre carpinteiro do amor, se coloque nas mãos do oleiro verdadeiro. Se coloque à disposição de Cristo Jesus, da luz do mundo. Talvez você não tenha mais força. Talvez você falou até com Deus, hoje é o último momento. É a minha última tentativa. Decandalá, Shui, decandarás. Santo é o Senhor, Pai. Tu és poderoso, Deus. Talvez você falou, eu não volto naquela casa mais. Eu não olho mais para o meu pai e para minha mãe. Talvez você entrou aqui falando isso, ou você está me ouvindo e falou isso, porque eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. O inimigo está te cegando. Começa a falar para Deus, começa a contar para Ele, Pai, é aqui que está doendo, é aqui a ferida. Começa a falar, Pai, eu estou dependente do Senhor. Faça a sua obra, faça do seu jeito na minha vida. Se for preciso fazer lodo com saliva, faça, Senhor, mas me tira essa cegueira espiritual. Tem pessoas que estão paralisadas, com medo da crise, com medo da pandemia. Fala, Pai, muda a minha visão, muda os meus pensamentos. Tem pessoas que têm pensamentos de retrocesso, tem pensamentos de desânimo. Fala, Pai, muda os meus pensamentos. A Tua palavra diz que o Senhor sabe, o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Mas fala, igreja. Nós estamos vivendo o tempo em que a igreja está esfriando, em que o povo não tem coragem mais de abrir a boca para falar com Deus, em que o povo não tem mais coragem de contar para Deus, prefere contar nas redes sociais, prefere contar no Instagram, no Facebook, do que aqui na igreja falar, Pai, está doendo, eu não aguento mais, Pai, eu não suporto mais viver essa vida. Quanto tempo eu tenho vivido assim, Senhor? Ficamos indiferentes, viramos espectadores dentro da igreja,
pessoas frias, pessoas que não creem mais. Mas eu creio que nessa noite eu estou diante de um povo que crê no Senhor Jesus, diante de um povo que entende que o Senhor Jesus não está morto e vive, está aqui nesta noite de quarta-feira. Fala para Ele: Senhor, eu dependo do Senhor, eu necessito do Senhor, eu preciso do toque do Senhor na minha vida. Fala para Ele, igreja. Pai amado, Deus querido, aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, eu trouxe para a tua igreja nesta noite, Pai. E os teus filhos estão aqui, muitos estão clamando ao Senhor, outros estão indiferentes, Pai. Mas aqueles que estão clamando com sinceridade, Pai, aqueles que estão com o coração aberto diante do Senhor, como aquele cego ficou com o seu coração aberto para a obra do Senhor Jesus, Pai. Não permita que saia daqui do mesmo jeito, Pai. Não permita que a história continue a mesma. Não permita que a enfermidade continue instalada nesse corpo. Não permita que a escassez na vida financeira, vida espiritual, na vida familiar, Pai, profissional, continue seguindo esta vida, Pai. Vá ao encontro desta vida nessa noite, Pai, desse irmão e dessa irmã que clama pelo Senhor, que tem vindo aqui fazer a campanha das 7 orações, Pai, crendo no poder do Senhor. Aqueles que creem, aqueles que ouviram a Tua palavra e aguardaram no coração, Pai, opera o milagre do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Não para que o nome dessa igreja seja glorificado, não para que o meu nome seja glorificado, não para que o nome do pastor Davi seja glorificado, mas para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na face da terra. Transforme histórias, Pai, mude vidas, mude cenários, muda a história da nossa cidade, faça com que ela seja uma cidade segura. Deus querido, faça cessar a mortalidade nesta cidade causada por causa da Covid, Pai. Deus, nós cremos no Senhor, cremos nas Tuas promessas, Pai, cremos na Tua palavra, cremos no agir de Cristo Jesus que não mudou, Pai. Ele morreu de fato, mas o Senhor o ressuscitou ao 3º dia, e nesta noite Ele está aqui. Ah, Pai, Ele está aqui, e não só está aqui, mas Ele está na casa daqueles que me ouvem pelo rádio, na casa daqueles que me acompanham pela live, Pai. Deus abençoe cada um, derrame as Tuas promessas, cura e milagres do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda Ele, exalta Ele de todo o seu coração. Eu nunca saberei o preço. Coloque a mão no seu coração e cante. Os pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Quantas vezes você adorou a homens? Adora, igreja. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para Santo é o Senhor, Deus. Santo é o Senhor. Tu és o Deus de nossas vidas, Pai. Glorificado seja o Teu santo nome. Pai querido, que nesta noite, Pai, o Teu filho e a Tua filha, aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, Pai, possam experimentar de algo extraordinário. O empresário que está me ouvindo, Pai, possa colher como nunca antes colheu, Pai, recebendo aquilo que estava atrasado, conquistando o novo, batendo metas. Pai, abençoa os Teus filhos, Pai, porque eles se dispuseram nessa noite a estar aqui na Tua presença. As pessoas estão abraçando o mundo,
correndo atrás das coisas do mundo, da escuridão do mundo. Mas os que estão aqui nessa noite, os que estão me ouvindo e me vendo, preferiram estar diante da luz do mundo, que é o teu Filho Jesus, Pai. Pai, queremos te honrar com a nossa fé, para que o Senhor honre a nossa fé com as promessas do Senhor, com as bênçãos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus sejam com você, com todos de sua família. Pastor Davi.